Olá, meus amigos, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, pois eu creio que vai te edificar. Amém? Por que Jesus disse, eu sou o pão da vida? Quando a gente lê lá em João 6,35, Jesus declarando, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A declaração de Jesus aqui, eu sou o pão da vida, significa que ele é quem dá a vida espiritual e eterna para todos nós. Então, ao afirmar eu sou o pão da vida, Jesus está ensinando que somente ele, provê vida eterna àqueles que estão mortos em delitos e pecados, como está escrito lá em Efésios 2:1, que Paulo escreveu. Então, essa verdade acerca da obra redentora de Cristo, ela é declarada enfaticamente ao longo de toda a Escritura. Então, mas por duas vezes em sequência, Jesus explicitamente declara, eu sou o pão da vida. João 6,35 e João 6,48. Então essa declaração aqui é a primeira das 7 vezes em que Jesus significativamente declara eu sou no Evangelho de João. Vou destrinchar aqui para vocês todas essas passagens, é importante você ler, tá bom? Então quando Jesus disse eu sou o pão da vida, Jesus usou a declaração eu sou o pão da vida durante seu sermão de repreensão e exortação aos judeus. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas, que a gente lê em João 6, do 1 aos 15. Então depois, durante a noite, Jesus atravessou o mar da Galileia rumo a Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos. Foi nessa ocasião que Jesus andou sobre as águas. Esses milagres são chamados de sinais, porque a finalidade deles era revelar a verdade acerca da pessoa de Cristo. Então a Bíblia diz que no dia seguinte a multidão se reuniu perto do local onde tinha comido o pão que Jesus multiplicou. Percebendo que o Senhor não estava por ali, eles tomaram os barcos e foram procurar Jesus na cidade de Cafarnaum. Quando aquelas pessoas encontraram Jesus, ele disse que elas vieram motivadas por desejos superficiais e materiais. Quantas pessoas hoje não estão procurando Jesus por motivos, desejos superficiais, egoísticos? Não é verdade? Naquele tempo também foi assim. Então aquelas pessoas não procuravam Jesus porque tinham entendido o verdadeiro significado espiritual de sua pessoa, de seu ministério. Pelo contrário, os milagres serviam como aprovação divina de sua missão e o identificavam como o Messias prometido, que desde os tempos primórdios os profetas estavam dizendo a respeito dele. Mas aquelas pessoas estavam interessadas mesmo em comer até se fartar, como está em João 6,26. Então Jesus repreendeu a multidão, ensinando que elas deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico. Nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem. Você já ouviu aquela expressão que a pessoa conquistou o mundo, mas existe um vazio dentro do peito? Quantas pessoas estão no auge do poder, do sucesso, do dinheiro e tem um vazio grandioso que até induz a pessoa a se matar? Por quê? Porque nós somos necessitados de Deus. Então nenhum alimento físico pode prover o sustento à alma. A comida terrena, pessoal, é perecível. Então Jesus advertiu aquelas pessoas a ansiarem pelo verdadeiro alimento que produz e sustém a vida eterna. Ele próprio revelou ser esse alimento. Ele dá a si mesmo àqueles que pela fé se alimentam dele. É nesse contexto que Jesus declara, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, diante dessas palavras de Jesus aqui que nós estamos lendo, aquelas pessoas entenderam erroneamente que ele estava dizendo que Deus exigia delas certas obras da lei, para que através dessas obras pudessem conquistar a vida eterna, como está em João 6,28. E a resposta de Jesus foi clara na sequência. Olha só o que ele diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, ou seja, Jesus. Então a multidão reagiu de uma forma que demonstrava toda a sua cegueira espiritual. Olha o que o povo respondeu mediante a essa resposta de Jesus. Que sinal então fazes para que vejamos e creiamos em ti?
Quais são as tuas obras? João 6,30. Aquelas pessoas, elas estavam pedindo para ver as credenciais de Jesus, daquele que tinha acabado de alimentar sobrenaturalmente uma multidão de 5.000 pessoas com poucos pães e poucos peixes. Mas elas não disseram isso porque tinham se esquecido desse milagre. Não, na verdade agora, diante das palavras de Jesus, elas acharam que a multiplicação dos pães e dos peixes não tinham sido tão extraordinariamente, como lá no tempo de Moisés. Por isso, olha o que elas disseram: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. João 6,31. No raciocínio lógico daquelas pessoas, Moisés tinha realizado algo ainda maior do que aquele feito de Jesus. Basicamente, elas estavam dizendo que se Jesus fosse maior do que Moisés, então que fizesse um milagre também maior que o maná lá no deserto. Jesus repreendeu aquelas pessoas incrédulas, dizendo que o verdadeiro doador de todas as coisas é o Pai Celestial. Ele dá aos homens não apenas um pão que alimenta o seu corpo, mas o pão que alimenta o espírito. Ele dá o verdadeiro pão do céu. O maná era o tipo, enquanto Jesus é o antítipo. Amém? O maná não produzia vida eterna, mas Jesus é o genuíno pão da vida que nos traz vida eterna. Glórias a Deus. Então, ao afirmar eu sou o pão da vida, Jesus se coloca como doador e sustentador da vida. Mas Jesus não se refere a qualquer tipo de vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, Jesus fala da vida espiritual e eterna. Por isso ele afirma que quem vai até ele jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. Ele sacia a minha e a tua fome, ele mata a nossa sede, fome e sede espirituais. Então é interessante notar, amados, que Jesus Cristo diz que a fé deve ser depositada nele, e não em milagres e em sinais. Amém? Então os judeus, eles queriam crer com base em operações e maravilhas. Eu vejo hoje, infelizmente, quantas pessoas estão caindo em golpes, mentiras, somente atrás de sinais e maravilhas. Que na verdade nós teríamos que ser conhecedores da palavra e nos alimentar da palavra. O profeta tem um papel importante no mundo? Sim, mas o verdadeiro profeta. Então, amados, temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Então, olha só esse povo. Jesus diz, eles estavam enganados. Por maior que possa ser um milagre, ele não é suficiente para regenerar o pecador e produzir fé em seu coração. Não importa o tamanho do milagre que faça, amém? Ele não é suficiente para regenerar o pecador. Então, quando Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas queriam matá-lo. João 11. Você está entendendo? Jesus ressuscitou uma pessoa. Mas quando o próprio Jesus ressuscitou, o que os judeus fizeram? Os judeus tentaram esconder também a notícia. A gente lê lá em Mateus 28, do 11 ao 15. Isso explica porque Jesus falou à multidão em João 6,36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Definitivamente, pessoal, Deus é o único que pode ressuscitar o pecador de seu estado de morte espiritual e tirá-lo de sua condição incrédula. Por esse motivo, o apóstolo Paulo escreve em Efésios 2,8, olha o que ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, quem pode comer do pão da vida? Jesus Cristo também responde essa pergunta de uma forma muito clara e objetiva. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Uma pessoa não pode comer do pão da vida a menos que vá a Cristo. Mas ela também não pode ir a Cristo a menos que tenha sido dada a ele pelo Pai, como está em João 6,44. Então o convite para vir e comer do pão da vida se estende a todos através da pregação do Evangelho ao mundo. Nós estamos pregando o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho, eu estou anunciando a palavra de Deus, eu estou replicando o que está escrito. Então, olha só, não somente aqueles enviados pelo Pai ao Filho que verdadeiramente se alimentam do pão da vida. Os demais permanecem em sua impenitente rebelião contra Deus.
Eles escutam o chamado, mas se recusavam a vir e comer do pão da vida que desceu do céu. A única maneira de o homem encontrar a vida eterna é comendo do pão da vida, ou seja, Jesus. Jesus é o pão da vida, é aquele que dá a vida eterna ao que crer nele, ressuscitando-o da morte espiritual. No último dia, o pão da vida também concederá que os que dele se alimentaram ressuscitem corporealmente para serem semelhantes a ele, como está em João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Glórias a Deus. E olha que Paulo diz também lá em Filipenses 3:21. Paulo diz o seguinte: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Isso é possível porque o pão da vida se deu a si mesmo como um sacrifício vicário pelo pecado na cruz. João 6,51 é o que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, comer do pão da vida significa crer plenamente em Cristo e reconhecer como seu Senhor e Salvador, assimilar todas as palavras de Deus, aceitar a palavra de Deus e viver, praticar a palavra de Deus e se apropriar da suficiência de sua obra redentora. É preciso comer do pão da vida. Apenas provar não é suficiente, como está em Hebreus 6, no verso 4 e 5. Quem verdadeiramente come do pão da vida, jamais, nunca mesmo terá fome. Essa é a palavra de Deus ao seu coração e que Deus te abençoe.